abra suas Bíblias nesse momento, no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, 7 primeiros versículos. Gênesis, capítulo 4. Quem quiser também pode estar acompanhando no visor, aqui atrás, vai ser passado. E vamos estar lendo esse texto da Sagrada Escritura e vamos estar fazendo um período de reflexão da parte do Senhor. Quem achou, diga amém. Gênesis 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Até aí. Pai amado, queremos agradecer pela Tua palavra que acabamos de ler e pedir, ó Deus, que ela seja, ó Deus, plantada, ó Deus, e frutificada em nossos corações. Queremos, ó Deus, aprender com a Tua palavra, ser exortado pela Tua palavra, ser instruído, direcionado pela Tua palavra, porque sabemos que ela é vida, sabemos, ó Deus, que ela é fonte, ó Deus, de uma vida consagrada, de uma vida santificada, de uma vida conduzida, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Nesse momento eu peço que o coração e a mente do meu irmão seja aberto, seja preparado para receber a palavra aqui nessa noite ministrada. Assim eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria nessa noite de ministrar sobre a vida dos irmãos, sobre sacrifício. É um tema, às vezes, polêmico, pois às vezes a gente pode cair numa certa celeuma de considerações legalistas, né? Assim, vamos falar de sacrifício, vamos voltar ao Velho Testamento. Bem, eu acho que algumas coisas devem ser esclarecidas, né, sobre esse tema, porque é um tema importante, relevante para as nossas vidas, contemporaneamente, para a igreja, para o corpo de Cristo, para a vida de cada um. Primeiro de tudo, a gente pode definir o que é sacrifício. Uma definição que eu posso dar para os irmãos é que se trata de uma oferenda ritual a uma divindade, que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima, ou pela entrega de coisa ou oferta. Então, assim, a gente entende que tem um sentido, um contexto mais geral. Não se trata meramente de um animal morto, não se trata meramente de uma coisa ritualística, aquela coisa mais formal, né, ortodoxa. A gente precisa entender esse sentido de sacrifício num contexto mais geral. E dentro do contexto bíblico, né, e do contexto também eclesiástico, a gente entende que sacrifício tem uma demanda não só dentro da igreja, mas em todos os aspectos. Porque tudo aquilo que nós fazemos a Deus tem um caráter de sacrifício. Tem um caráter de entregar algo que nós temos, que conquistamos pelas nossas forças, e entregamos a Deus como um ato de adoração, como um ato de louvor, como um ato de reconhecimento à soberania dele. E é justamente esse o sentido do sacrifício. O reconhecimento através daquilo que eu posso dar a Deus. E quando estamos dentro da igreja, da comunidade, fazemos isso. Né? Acabamos de fazer o momento das ofertas, se trata de um ato de sacrifício.
No momento, por exemplo, que você faz algum voto com o Senhor, né? Você faz algum voto de que se Deus atender alguma oração, alguma prece, curar você de alguma forma, você estará ofertando a Deus, entregando a Deus alguma coisa. Isso é um ato de sacrifício ao Senhor também. A gente entende também sacrifício como sendo um trabalho que você faz na casa do Senhor, né? Então, se você se empenha em ensinar a palavra, se empenha em varrer a igreja, se empenha em, enfim, qualquer tipo de serviço que você faz para a igreja, consequentemente você está fazendo para Deus. E tem o sentido de sacrifício também. Mas é importante a gente entender que o sacrifício ele tem um sentido um pouco mais profundo. E, particularmente, a gente precisa entender, por essa narrativa bíblica que acabamos de ler, que o sacrifício não é uma ação aceita pelo ato em si. Não adianta você achar que, simplesmente pelo ato de você sacrificar, pelo ato de você fazer alguma coisa para Deus, pelo ato de você dar alguma coisa a Deus, significa que Deus vai aceitar isso. Nós lemos isso, né, muito claramente nessa história aqui de Caim e Abel, né? Se nós entendemos que Deus aceitou a oferta de um e recusou a de outro, significa que Deus utiliza certos critérios e existem certos fatores para Deus aceitar ou recusar a oferta, o sacrifício. Então, nessa noite eu gostaria de entender um pouquinho melhor com os irmãos esse tema do sacrifício. Como eu posso efetuar um sacrifício aceitável a Deus? Bem, primeiro de tudo, eu acredito que é importante a gente destacar. Bem, aquele que aceita o sacrifício ou recusa o sacrifício é Deus. Não adianta eu dizer aqui para você o que você tem que sacrificar, o que você tem que dar, e assim, eu ser o julgador das coisas. Porque justamente não é para mim, é para Deus. Então aquele que usa o critério, que tem o critério de aceitar ou não, é o próprio Deus. O que nós estamos aqui tentando entender é, através de exemplos da própria Bíblia, da própria Escritura, elementos que nos conduzem a uma melhor compreensão de nós mesmos no momento do sacrifício, no momento da oferta, no momento de estar adorando ao Senhor. Precisamos entender como deve estar a nossa vida, como deve estar o nosso coração, como deve estar a nossa intenção nesse momento. Mas em última análise, meus irmãos, em última instância, aquele que aceita ou recusa a tua oferta é Deus. E você deve colocar o crivo e deve se policiar. Você que deve entender as tuas motivações na hora de sacrificar, na hora de ofertar. Então, primeiro de tudo, nessa história que nós acabamos de ler, de Caim e Abel, por que então, qual que é a diferença então do sacrifício de Caim e Abel? Qual que é essa diferença? Por que então Deus aceitou o sacrifício de um e recusou o de outro? Qual que é a diferença que nós podemos entender do texto que nos faz compreender o motivo de Deus recusar um e aceitar o outro? Bem, é claro que nós, quando lemos a Bíblia, nós precisamos entender os sentidos simbólicos que a Bíblia nos traz. E simbolicamente, melhor dizendo, quando nós vemos o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim, existe uma diferença do sentido interior e do sentido exterior. Quando Caim entrega o seu sacrifício, o que ele entregou? Ele entregou verduras, frutas. E o que é uma verdura, uma fruta? É algo inanimado, é algo que não tem vida, é algo que você cortar, o máximo que vai acontecer é sair algum líquido, né, que você usa para comer. Ou
seja, é uma coisa que não tem vida. Quando você pega uma fruta, é até bonito, né? Você vê aqui uma melancia, um cacho de uvas, uma verdura, você vê aquela coisa bonita, mas é sem vida. Exteriormente é bonito, mas interiormente aquilo não tem vida em si mesmo. Mas quando nós vemos o sacrifício de Abel, vemos que ele ofereceu um animal, um cordeiro. E diferente de uma fruta, um cordeiro é um ser vivo, que tem sangue. E o que é sangue? Sangue significa vida. Sangue é a representação do Espírito. Então, quando nós entendemos e vemos simbolicamente esse texto de Caim e Abel, nós percebemos que, no caso de um, quando ele ofereceu o sacrifício, ele ofereceu algo externo. Ele ofereceu simplesmente algo bonito, mas algo sem vida, algo inanimado, algo que não tinha uma profundidade interior. Ele não ofertou algo de dentro dele, ele ofertou algo que estava fora dele, simplesmente por aparência, simplesmente por exterioridade. Ao passo que Abel, quando ofereceu a sua oferta, ofereceu um animal, e esse animal, por mais que é feio, né, um animal degolado, sangrando, morto, é uma coisa não muito agradável de se observar. Mas, diante de Deus, aquilo tinha um significado de aceitação, porque ali representava, simbolicamente, vida. Um sacrifício interior. Interiormente estava sendo entregue aquilo por Abel, não só exteriormente. E aí está a diferença da aceitação de um e o rejeito de outro, a recusa da outra oferta. Bem, feitas essas considerações, irmãos, nós precisamos entender, então, como eu faço, quais são os indicativos de que a minha oferta, que o meu sacrifício a Deus, está, de certa forma, sendo aceito por Ele. Como eu posso identificar que eu não estou sacrificando à toa, algo só do exterior? Como eu posso entender se eu estou sendo fiel a Deus interiormente? Se eu estou entregando algo de coração para Deus, e não somente algo de aparências? Bem, eu então me cubro com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Existem vários exemplos na Bíblia, e eu destaquei algum deles. Eu gostaria, nesse momento, a gente ler algumas passagens bíblicas. Amém? Estão comigo? Ler algumas passagens bíblicas e refletir em algumas histórias, para a gente entender algumas diferenças, fazer alguns comentários. Então, eu acredito que a gente vai chegar a uma melhor compreensão. E quando aí você tiver a oportunidade de ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, ter uma atitude de serviço, de adoração ao Senhor, você vai ter uma melhor condição de analisar-se a si mesmo e então poder fazer isso de forma plena, de forma genuína, para que então Deus aceite de fato o teu sacrifício. Amém, igreja? Então, para isso, eu achei melhor a gente dividir entre exemplos positivos e negativos. Exemplos negativos dos sacrifícios reprovados e exemplos positivos de sacrifícios aceitos. Então, vamos primeiro, então, para os sacrifícios reprovados? Primeiro que a gente pode destacar, igreja, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21. Eu acho que vai ser colocado aqui na tela, se os irmãos quiserem procurar nas suas Bíblias também, mas vai ser colocado na tela, para ser mais ágil também. Mas a gente observa nesse texto de 1 Samuel 15, 21, um exemplo de sacrifício reprovado por ser um sacrifício de vaidade. Diz assim, acompanhe comigo. Mas o povo tomou do despojo ovelha e vaca, o melhor do
interdito para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. O que isso significa? Qual que é o contexto aqui? Vemos nesse contexto uma justificativa de um rei chamado Saul, e esse rei foi dado a ordem dele não tomar despojo da guerra. Despojo é aquilo que você recebe, você conquista. Quando você conquista um povo, derrota um exército, você fica com um despojo. E a ordem do profeta, a ordem de Deus para esse rei foi assim: olha, mata todo mundo e vocês não pegam nada. Mata a ovelha, mata tudo. Não fica com nada, não tome nada para vocês. E o que o rei fez? Ele resolveu não obedecer ao Senhor. Em vez de matar o chefe, o rei do exército inimigo, não matou, tomou como prisioneiro. E ao invés de não tomar os despojos, ele acabou tomando. E ele justifica, falando assim: mas eu tomei o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer a Deus em Gilgal. Ou seja, ele estava interessado em fazer um sacrifício ao Senhor, mas um sacrifício fora da vontade de Deus. É um sacrifício que tem simplesmente o toque não da vontade de Deus, mas o toque da vontade humana. Por que Saul fez isso? Fez isso porque ele quis. Fez isso porque ele ficou tão animado, tão assim glorificado com aquela situação de conquista, que ele achou: não, eu decido. Não, eu quero ser glorificado. Eu quero ter um pouquinho de glorificação aqui. E o sacrifício que ele ofereceu foi um sacrifício de vaidade, meu irmão. Um sacrifício voltado para a glorificação pessoal. Ah, mas é para Deus. Não, não é para Deus. Você está usando essa desculpa para justificar a sua ação. Não, não é para Deus, é para você. É para você falar que você conquistou. É para você falar que você é bom. É para você falar que você é o melhor. E muitas vezes acontece isso conosco, meus irmãos. Né? Tem uma passagem que Cristo fala assim: olha, quando vocês forem ofertar, não olhe a tua mão direita, ou não olhe a tua mão esquerda, aquilo que entrega a tua mão direita. O que significa? Significa que quando você for ofertar, não fica fazendo alarde. Por quê? Porque se você fica fazendo alarde, você está querendo glorificação por aquilo. Você está querendo se mostrar. Você está querendo... Não, olha como eu sou lindo, maravilhoso. Aqui, ó, colocando meu dízimo, colocando minha oferta. Olha aqui. Começa a filmar aqui, ó. Tem um pobre, um mendigo. Começa a filmar. Olha, estou dando. Sacrifícios de vaidade, meu irmão, não são aceitos diante de Deus. E Saul, nesse momento, perdeu o reino dele por causa disso. Porque ele foi vaidoso. E ele decidiu sacrificar a Deus num espírito de vaidade. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado com a motivação do seu coração no sacrifício. E siga o exemplo de Saul. O mesmo exemplo, a mesma lição que Samuel deu para Saul. Será que é melhor sacrificar ou obedecer? Às vezes, você está tão animado para sacrificar ao Senhor, que você esquece que antes você precisa obedecer ao Senhor. Começa obedecendo primeiro, antes de sacrificar. Começa a buscar, a seguir, a obedecer à vontade do Senhor. E depois você pensa em sacrificar. Porque se você não tem uma postura de obediência, o teu sacrifício vai ser prejudicado, meu irmão. Então comece com as bases. Comece com os princípios. Comece com aquilo que é fundamental, primordial. Não queira adiantar as coisas. Às vezes você não está preparado no teu coração para sacrificar. Então, antes de sacrificar, entenda como que você está. Entenda como está teu coração. E comece aí a se preparar para então estar apto ao sacrifício. Amém? Glória a Deus. Segundo exemplo de sacrifício reprovado, nós observamos em 2 Samuel,
capítulo 6, versículo 7. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Que diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vamos para o contexto. Eu não peguei o texto inteiro, porque eu gosto, para não ficar também, né, lotando, assim, a gente lendo bastante coisa. Então vamos pegar o texto principal e daí eu pincelo aqui o contexto. O contexto é o seguinte: Davi foi trazer a arca do Senhor e levar para Jerusalém. Só que pensa, carro de boi, lento pra caramba, e distante pra caramba estava a arca do Senhor de Jerusalém. Colocou numa arca de boi, contrário à lei de Israel, porque a lei de Israel era que fosse carregada por sacerdotes e com varas. Ele colocou no carro de boi e começou a seguir, né, a comitiva de adoração, e Davi muito alegre, adorando o Senhor, sacrificando a Senhor, aquela coisa toda. Um momento de alegria, de regozijo, de festa. E daí o que aconteceu? Num descuido da carruagem, a arca do Senhor tombou. E esse tal de Uza, que estava do lado da arca, vendo que a arca tinha tombado e ia tombar, ele decidiu sacrificar ao Senhor, fazer um sacrifício de adoração e de preocupação. Ele decidiu tocar na arca, para impedir, segurar, para impedir que ela caísse do carro de boi. E o que aconteceu? Ele morreu. Meu Deus, sério? Sério. Porque ele tocou na arca? Sim, porque ele tocou na arca. Mas ele tinha boas intenções? Tinha, eu sei que tinha. Mas ele morreu. Por quê, meu irmão? Porque ele decidiu sacrificar imprudentemente. Muitas vezes, meu irmão, a gente tem atitudes positivas. Eu não estou aqui questionando a boa vontade, a boa intenção dos irmãos. Eu não estou questionando, muitas vezes nós temos. Mas a questão é o seguinte: será que a boa intenção está obedecendo à vontade de Deus? Novamente, voltando a esse princípio. Saul também tinha boas intenções, entre aspas, ao tomar os espólios. Mas ele desobedeceu. Da mesma forma, Uza tinha boa intenção ao tocar, ao impedir que a arca caísse, mas não impediu dele ser punido por causa disso, porque ele foi imprudente na ação dele. Precisamos entender, meu irmão, que às vezes um desastre precisa acontecer. Não seria escandaloso a arca do Senhor cair no chão e espatifar? Seria escandaloso. Aquele momento de festa seria escandaloso, não seria? Mas às vezes precisa acontecer. E você, com a sua boa intenção, vai querer tocar na arca e segurar a arca. E daí você vai lá e é prejudicado. Deus te pune por causa disso. Porque foi uma ação imprudente sua. Na realidade, meu irmão, era para a arca ter caído do carro de boi. Era para a arca ter caído do carro de boi. Por quê? Porque estava sendo feito de forma errada. Era para acontecer o desastre. Era para acontecer a tragédia. Mas a gente, às vezes, na boa intenção de querer impedir a tragédia, a gente faz coisas de forma imprudente. Fazendo coisas de forma imprudente, vamos contra a vontade de Deus. É uma linha muito tênue, irmãos. Eu sei que é. Eu sei que às vezes parece injusto aos nossos olhos. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que muitas coisas que às vezes é injusto para nós, para nosso sentimento, para Deus é o certo. Para Deus é o justo. Para Deus é o correto. E não adianta a gente ficar revoltado, irritado. Não adianta. A gente precisa começar a entender a vontade de Deus. Começar a entender e seguir os preceitos de Deus. Então teremos condição
de ser aptos a sacrificar de forma genuína ao Senhor. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Terceiro exemplo de sacrifício reprovado diante do Senhor é um exemplo que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Terceiro exemplo de sacrifício reprovado, Lucas 9, 62. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos para o contexto. Jesus, fazendo o ministério dele, pregando, ministrando, fazendo milagre, de repente chegou um caboclo para ele e falou assim: ó, Jesus, eu quero seguir você. E daí Jesus falou: vem e me segue. Só que daí ele começou a falar assim: ah, Jesus, mas sabe, tem um pai, sabe? Eu tenho um pai, ele já está meio velho. E você não permite que eu primeiro enterre o meu pai? Ou seja, não permite que primeiro espere ele morrer? Primeiro eu cuido dele, eu alimento ele. Ele já está velhinho, daqui a pouco ele morre. Mas depois que ele morrer, eu vou e te sigo. E o outro falou assim para Jesus: não, Jesus, olha, eu quero te seguir também, eu quero te seguir, mas eu tenho aqui pessoas na minha casa, deixa eu ir lá na minha casa para eu me despedir dessas pessoas. E daí Jesus fala assim: olha, aquele que lança a mão do arado, ou seja, aquele que pega o arado para arar a terra, para fazer o trabalho, e olha para trás, ou seja, se arrepende, não é digno do reino de Deus, não é apto para o reino de Deus. O que isso significa, meu irmão? Isso significa sacrifícios condicionais, sacrifícios parciais, sacrifícios limitados, sacrifícios dentro da minha condição, né? Não, é o sacrifício até aqui. Daqui para frente eu já não tenho muita condição, porque já começa a doer, já começa a ser muito pesado, já começa a ser muito, né? Eu primeiro preciso enterrar meu pai, eu primeiro preciso me despedir das pessoas. E Jesus fala para você: não, ó, deixa tudo e me segue. E você está ali querendo arrumar empecilho. Sacrifícios limitados, sacrifícios condicionais, meu irmão. Você acha que Deus aceita uma coisa dessa? Você acha que Jesus vai ficar esperando o seu pai ser enterrado para as coisas acontecerem? Sabe por que ele não vai esperar, meu irmão? Porque hoje é o teu pai que você precisa enterrar, amanhã vai ser o teu filho, amanhã vai ser tua esposa, amanhã vai ter uma doença na tua família, amanhã sempre vai ter alguma coisa que vai te impedir de fazer a vontade de Deus, de sacrificar a Deus. Aquele que quer seguir a Deus, aquele que quer seguir a Jesus Cristo, aquele que quer fazer a vontade de Deus, tem que fazer e ponto, acabou. Para de arrumar desculpa. Faça. Encare. Siga. É isso a mensagem desse sacrifício genuíno. Não queira sacrificar parcialmente a tua vida, meu irmão. Se Cristo chama você para seguir a Ele, siga totalmente. Deixe tudo para trás e siga. Sacrifícios parciais são sacrifícios que não têm importância para Deus. Porque não são no interior. Não tem vida. Amém? Glória a Deus. Vamos acelerar, meu irmão, porque tem meia hora ainda. Vamos lá, tem bastante coisa ainda. Tá, quarto exemplo de sacrifício reprovado. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Diz assim esse texto de Atos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração?
não mentiste aos homens, mas a Deus. Vamos para o contexto. Depois que Jesus morreu, né, acho que vocês, mais ou menos, todo mundo já sabe, houve uma comoção e uma reunião dos seguidores de Jesus Cristo, e o ministério de evangelismo e de evangelização começou a se movimentar. A igreja começou a ser formada. As estruturas da igreja começaram a ser formadas, e o texto de Atos, no começo, fala que muitos vendiam as suas propriedades e compartilhavam do valor em conjunto, porque todos tinham a mesma convivência, todos viviam iguais. E era comum isso acontecer. Muitas pessoas que tinham condição, tinham terras, tinham propriedade, tinham dinheiro, vendia, porque sentia a necessidade de se engajar nesse projeto, de se engajar nesse propósito, de se engajar para ser salvo, porque tiveram reconhecimento do poder do Evangelho. E o que aconteceu nesse contexto aqui? Um tal de Ananias e a sua esposa Safira, que se chamava Safira, teve uma ideia não muito boa. Uma ideia de falar assim, olha, já que todo mundo está fazendo isso, vamos no embalo. Né? Nós nos convertemos aqui, estamos na igreja, beleza, tal. Vamos ter essa mesma atitude, vamos vender tudo que a gente tem e vamos doar. Só que daí eu não sei qual dos dois teve essa ideia, eles decidiram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar metade, parte daquilo que a gente vendeu, e a gente vai reter outra parte. E daí a gente vai falar para os discípulos que a gente deu tudo. Só que daí existe um sujeito chamado Espírito Santo, sabe? E ele revela. O que é isso, meu irmão? Sacrifícios de falsidade. O que custava a pessoa ser sincera? Os discípulos não estavam aqui obrigando, forçando, colocando uma espada na garganta deles, dá tudo que você tem. Não era isso que estava acontecendo. Eles poderiam muito bem, olha, vendemos tudo, ficamos com parte, está aqui a outra parte. Amém, glória a Deus. Foram verdadeiros. E o teu sacrifício foi sincero diante de Deus, verdadeiro, e Deus aceitaria aquela oferta. Mas decidiram ser falsos. E então Pedro exorta, ao ser revelado disso pelo Espírito Santo, Pedro fala, por que Satanás encheu seus corações? Para que vocês quisessem mentir para o Espírito Santo. Não é para a gente que você está mentindo, é para Deus que vocês estão mentindo. Quando você está sendo falso, meu irmão, você não está sendo falso para o pastor, está sendo falso para o líder, querendo falar ou arrogar ser algo que você não é, você não está... Não precisa impressionar ninguém aqui, ninguém está preocupado em ver quanto que você é bom. Não. Aquele que você precisa honrar, amar e venerar é Deus. E para isso, demanda você ser sincero nas suas ações para com Ele. Ah, mas Ele sabe de todas as coisas. Sabe, mas daí você mente para Ele. Irmãos, sacrifício demanda verdade, sinceridade plena e completa do seu coração. Não cabe ali falsidade. Não cabe aí você querer esconder coisas. Não cabe aí você ter intenções escondidas e ocultas no teu coração que justifique essa ação de sacrifício. Tem que ser verdadeiro. Se você só tem condição de dar metade, dá metade e fala, eu dei metade. Se você tem condição de dar tudo, fala, eu tenho condição de dar tudo e vou dar tudo e pronto. Se você tem condição de só dar duas moedinhas, dá duas moedinhas, fica com o resto e fala, Deus, eu não tenho força para dar tudo. Seja sincero. Eu ainda não consigo dar tudo, mas eu dou aqui as duas moedinhas, estou sendo sincero. Eu sei que eu sou meio avarento, Deus, eu sei ainda que eu sou, preciso melhorar, mas seja sincero com Deus. A sinceridade precisa estar conduzindo a tua ação, meu irmão. Não adianta você achar que, não é muito vergonhoso. É melhor se você passar vergonha do que você mentir para Deus. Aí que está a questão.
Seja sincero. E Deus aceitará o teu sacrifício. Mas é humilhante, mas seja sincero, é melhor ser sincero, meu irmão. Diante de Deus. E Deus honrará a tua atitude. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Chega de exemplo, então, de reprovação. Vamos agora para os exemplos de sacrifício aprovado diante de Deus. Sacrifícios que foram aprovados. E vamos aprender, entender, com esses homens de Deus, com esses homens de fé, qual que foram as posições, qual que foram as intenções que fizeram com que os sacrifícios que eles fizessem fossem aceitos diante de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. O primeiro sacrifício que nós observamos está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, a parte B. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Parte B não, parte A, desculpa. A primeira parte do versículo, que diz assim: E o Senhor sentiu o cheiro suave. Vamos para o contexto. Todo mundo conhece a história do dilúvio? A história do dilúvio vamos resumir aqui em 5 segundos. Deus estava irado com a terra, decidiu mandar um dilúvio. Deus mandou esse dilúvio, mas antes de mandar o dilúvio, deu a ordem para Noé e a sua família para que eles estivessem construindo uma arca. E essa arca abrigaria a família de Noé e mais todos os animais. Depois de 40 dias, matou todo mundo, tal. O que aconteceu foi que as águas baixaram, Noé saiu da arca, e Noé então decide fazer um sacrifício ao Senhor. Erguer um altar e sacrificar ao Senhor, oferecer um holocausto. Então, ao oferecer esse holocausto, Deus aceita esse sacrifício e fala aqui no texto: o Senhor sentiu o cheiro suave desse sacrifício. Que sacrifício é esse, meu irmão? Que sacrifício significa esse? Um sacrifício de reconciliação. Sacrifícios de reconciliação, meu irmão, significa sacrifícios de um momento específico da sua vida, que é necessário você se reconciliar diante de Deus. E é necessário você colocar diante de Deus coisas para que Ele trabalhe, para que Ele tome conta. E uma ação de sacrifício de reconciliação implica isso. Implica você entregar a Deus num espírito de reconciliação. Entendendo que Deus puniu, Deus castigou, Deus me deu, às vezes, tristezas, às vezes, angústias. Às vezes eu passei pelo vale da sombra e da morte. Mas quando eu tenho um sentimento e um coração de reconciliação, o meu sacrifício é de reconciliação. E foi o que aconteceu com Noé. Imagina uma situação dessas. As únicas pessoas da humanidade. Deus destruiu tudo, devastou tudo. Era necessário um momento de reconciliação. E o sacrifício que Noé fez teve esse significado, de se reconciliar com Deus. Falar: Deus, nós estamos aqui, dispostos a fazer a tua vontade. E como sinal dessa disposição de seguir, de fazer a sua vontade, de ser obediente ao Senhor, de fazer diferente, eu sacrifico a ti. Sacrifícios de reconciliação às vezes são necessários para nós. Se às vezes você estava em momentos, em períodos de pecado na tua vida, quando você volta para Deus é necessário às vezes um sacrifício. Você sacrificar alguma coisa para Deus. Eu não estou falando aqui em dinheiro, meu irmão. Às vezes eu falo sacrifício, às vezes já automaticamente vem a questão de dinheiro, mas não é necessariamente dinheiro. Às vezes são outras coisas. Às vezes é o teu tempo. Às vezes é a tua dedicação na leitura da palavra, na oração. Às vezes sacrifícios implicam outras coisas que não só dinheiro. E é necessário, em determinados momentos da tua vida, você seguir por um caminho de sacrifícios de reconciliação. Amém, irmão? Glória a Deus.
Vamos correr. Segundo sacrifício aprovado diante de Deus, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Que diz assim: pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Esse texto de Hebreus dá um testemunho muito interessante de um dos homens considerados uns homens de maior fé descritos na Bíblia, que é Abraão. Abraão é um exemplo de fé justamente porque ele tinha uma postura diferente de qualquer outra pessoa. Enquanto pessoas queriam a sua própria glorificação, a sua própria vontade, e faziam tudo o que lhe convinha, Abraão era oposto. Ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Não tinha garantia de nada, ele ia lá e fazia. Mas você vai para aquela terra que não tem nada, que é seca. Como que você vai cuidar do teu gado lá? Como você vai enriquecer, prosperar lá? Ele foi. E Deus cuidou dele. Mas ele era velho, não tinha descendentes. Sua esposa já era de idade, não tinha descendentes. Como que eles poderiam ter descendentes? Deus vai lá e promete: olha, eu vou te dar um filho. Você vai ser pai. Com 100 anos. E ele creu. Ele teve fé. E Deus deu o filho para ele. Só que depois que Deus deu o filho para ele, Deus fala assim: olha, tá feliz, tá contente? Tá legal? Tá. Oh Deus, muito obrigado pelo filho que você me deu. Que maravilha, que coisa gostosa, que coisa, né? Eu louvo ao Senhor, eu exalto ao Senhor, eu glorifico, eu dou todos os carneiros que o Senhor quiser, de holocausto, de sacrifício, eu dou tudo para o Senhor. Ah, dá? Dou. Não, mas eu não quero isso não. Eu quero teu filho. O quê? Teu filho que eu quero. Teu único filho. Aquele filho que eu te dei, na tua velhice, que não tem mais nada, nenhum outro, eu quero esse filho. Sacrifício de fé. É difícil, irmão. Como que a gente faz? Como que a gente entrega algo tão precioso para Deus? É necessário muita fé. E o texto de Hebreus fala que Abraão, ele não esmureceu quando recebeu a promessa e ele ofereceu o unigênito dele. E diz assim no texto, né, que Abraão considerou que Deus era tão poderoso que ele poderia dentre os mortos ressuscitar Isaac. Das cinzas. Ele tinha absoluta certeza e convicção de que ao levar o filho dele, o único filho dele, sacrificar no altar do Senhor, queimar o filho dele até o filho dele virar cinza, ele tinha total certeza que Deus era poderoso para fazer daquelas cinzas ressuscitar Isaac. Sacrifício de fé, meu irmão, não é um sacrifício normal. Sacrifício de fé não é um sacrifício comum, assim, que você faz quando, eu estou tão caridoso, sabe? Não. Sacrifício de fé é um sacrifício que tende a te levar à loucura. Você perde, se você não tiver uma fé firmada no Senhor, aquilo te pira. Você não aguenta. Abraão poderia enlouquecer. Ele depositou toda a fé e confiança dele num Deus que chamou e que fez tudo aquilo. Só que aquele Deus faz isso com ele. Pede o filho em sacrifício. É por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Fé, irmão, não é uma coisa assim de não, eu acredito, mas vamos ver primeiro? Não.
Fé é você arriscar tudo, colocar tudo na mão do Senhor e ter a convicção, a certeza que por mais que isso pareça ser absurdo, ridículo, inimaginável, impensável, é a melhor coisa que você pode fazer. Sacrifício de fé, meu irmão, demanda uma vida de convicção e de certeza de quem é Deus para você e da posição de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceiro sacrifício aceito diante de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 23, 17. 2 Samuel 23, 17. Meu irmão, já estou terminando. Aguenta só mais um pouquinho aí, que já estamos finalizando. Só temos mais alguns. 2 Samuel 23, 17. Que diz assim: E disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? Vamos para o contexto. Davi estava foragido de Saul, fugindo para não ser morto. Davi, né, como vocês sabem, foi um dos reis de Israel. Só que antes de ser rei, ele era um guerreiro famoso, lutador. Toda Israel amava ele, gostava dele, apreciava ele. Só que o rei que estava no trono, que era Saul, não gostava muito dele. E começou a perseguir Davi. E para que Davi não fosse morto, para que ele preservasse sua própria vida, ele teve que fugir. E aconteceu que em determinado momento da fuga e dos esconderijos que ele estava, Davi estava numa situação onde ele estava querendo beber do poço da cidade natal dele, da água do poço da cidade natal dele, de Belém. E daí ele expressa, ele fala, assim, de forma aleatória, num papo, fala assim, olha, como que eu queria tomar a água do poço lá de Belém. Era tão bom aquela água. E 3 caboclos, que era parceiro de Davi, e eram valentes, tanto quanto Davi, ouviram isso. Não falaram nada para Davi. Simplesmente, à noite, romperam um cerco que estavam entre eles, os inimigos, rompeu e invadiu, e conseguiu pegar um tanto de água do poço, e voltou, e ofereceu para Davi. Como um gesto, né, de honra para aquele homem, para o seu líder, para o seu rei. E Davi olha para aquilo e fala, o quê? Isso aí não é sacrifício para mim, não. Eu não sou digno de um sacrifício desse. Eu não sou digno de receber isso, porque esse sacrifício foi muito arriscado. Esse sacrifício teve peso de sangue. Esses homens poderiam ser mortos tentando sacrificar, tentando fazer isso. Eu não posso beber, porque eu não sou digno disso. O único que é digno de receber esse sacrifício é o nosso Deus. É Deus. Então Davi toma aquele líquido, aquela água, e faz uma oferta, que se chama oferta de libação. Também era muito comum naquela época a oferta de libação, que era uma oferta de derramamento. Então você tinha um líquido, vinho, alguma bebida, alguma água misturada, algum sangue. Então você pegava aquilo e derramava no solo, no chão. E esse gesto de derramar é um gesto de sacrifício. Né? Algum perfume, alguma coisa preciosa. Então Davi considerou que aquela água não era para ele tomar, porque ele não era digno daquilo, do preço que foi feito para se ter aquilo. Sacrifício de humildade é um sacrifício aceito pelo Senhor. Quando eu sou humilde e reconheço que às vezes as coisas que estão acontecendo não é para mim, mas é para Deus, eu estou com isso, sendo humilde e entregando a Deus esse sacrifício. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos conduzidos pela vaidade. Muitas vezes estamos aqui ministrando, tocando, pregando,
somos conduzidos pelo sentimento de querer se glorificar, sendo que a única glorificação deve ser ao nosso Deus. Não podemos fazer um caixa dois com a adoração. Não podemos querer desviar um pouquinho da adoração para a gente. A adoração é para Ele. É claro que o coração daqueles homens, ao oferecer aquela água para Davi, era um coração de honra, de sinceridade. Mas Davi observou aquilo e considerou, não é para mim, é para Deus. Um sacrifício de humildade. Quando você tem uma postura de humildade, meu irmão, na hora de você sacrificar a Deus, você entende que a tua ação deve ser sempre conduzida para a glorificação, a adoração, a exaltação do nosso Deus. Não queira ficar monopolizando, desviando, trazendo para si algum mérito de alguma coisa. Mas eu trabalhei tanto, mas Deus que me deu a condição para trabalhar. Mas eu fiz tanto, mas eu fui tão esperto no meu planejamento, no meu plano. Você foi. Mas um coração humilde tem um sentimento de sacrificar a Deus, de entregar a Deus a adoração e não querer para Ele. Amém, irmão? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Sacrifício de humildade. Precisamos ter isso também em nosso coração e em nossa mente. Quarto sacrifício aceito diante de Deus, está lá em Esther capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16. Sacrifício de ousadia. Diz a palavra do Senhor, Esther 4, 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas servas, também assim jejuaremos. E assim iremos ter com o rei, assim que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Contexto. A história de Esther é uma das histórias mais lindas das Escrituras. É uma história que nós observamos de uma situação simples, improvável, Deus levantando, Deus articulando, Deus colocando pessoas em postos em lugares corretos, certos, para que o povo de Deus fosse salvo, para que o povo de Deus fosse liberto. E nós vemos nesse ponto, o povo de Deus sendo ameaçado de morte, através de um decreto, de uma maracutaia que foi feito por um dos líderes da nação, e a situação era a seguinte: Esther era a rainha, esposa do rei, só que ninguém poderia ir até o rei sem ser chamado pelo rei. Por mais que fosse a rainha, por mais que fosse a esposa, não poderia chegar à presença do rei. Esse rei chamado Artaxerxes. Nome bonito aí para filho. Quem quiser colocar, tem sugestão aqui da Bíblia bastante. Artaxerxes. E Esther, então, precisa interceder pelo seu povo. Ela era judia, ela precisava interceder junto ao rei, explicar ao rei que estava tendo aquela circunstância de armadilha para executar o seu povo, só que ela não era chamada diante da presença do rei. Então o que ela faz? Eu preciso ir, eu preciso entrar. Mas era perigoso o rei simplesmente mandar matá-la, porque essa era a lei, essa era a regra. Se o rei não tivesse misericórdia dela, ela iria ser morta. E o que ela faz? Ela tem uma atitude, uma postura de chamar o povo para jejuar, para sacrificar a Deus, para ter uma postura de sacrifício diante de Deus, para buscar o favor de Deus, e assim ter uma postura de ousadia. Sacrifícios de ousadia, meu irmão, significa sacrifício diante de situações improváveis e diante de situações perigosas. Às vezes estamos diante de situações que não podemos sacrificar, que não podemos fazer muita coisa, que precisamos ser lógicos, precisamos ser racionais, que precisamos ser mais cautelosos, mas às vezes precisamos ter uma atitude
de ousadia. E Esther, ao chamar o povo para sacrificar, ela teve uma atitude de ousadia, de confiança diante de Deus, de confiar que Deus iria protegê-la, não por ela, mas pelo povo. Ela não estava ali querendo algo para ela, ela estava querendo proteger o povo dela. E isso diante de Deus fez com que ela fosse protegida. E ao se apresentar diante do rei, o rei teve misericórdia e não mandou matá-la. E atendeu a sua prece, atendeu a sua demanda. E o povo foi liberto, através de uma ação de ousadia, através de um sacrifício de ousadia. Se às vezes você precisa de ser resolvido circunstâncias na sua vida, meu irmão, comece a ter sacrifícios ousados. Comece a ter posturas de ousadia. Comece a fazer coisas que em outro momento você não teria condição ou coragem ou nem pensaria em fazer. Se queremos ter resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. E às vezes precisamos ter sacrifícios de ousadia para isso. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Pai. Vamos lá. Quinto sacrifício que nós podemos observar é o sacrifício descrito lá em Jó, capítulo 42, versículo 8, que é o sacrifício de perdão. Jó 42, versículo 8, que diz assim: E ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitares. O contexto é o seguinte: Jó, depois de toda aquela circunstância de sofrimento, onde os amigos condenaram ele, então Deus intervém. Trabalha, trata com Jó primeiro, e depois vai tratar com os amigos de Jó, que foram injustos ao condenar Jó. Então Deus fala para os amigos de Jó, fala assim: olha, para vocês não serem punidos, então vá, pega o cordeiro e vá lá, Jó vai oferecer sacrifício por vocês e vai orar por vocês. E eu vou atender, e eu vou perdoar vocês. Sacrifícios de perdão, meu irmão, às vezes são necessários termos. Aqui era uma escolha de Jó. Jó poderia muito bem simplesmente se negar. Falar assim: não vou. Não vou sacrificar, eu não vou interceder, eu não vou orar por vocês. Jó poderia ter uma atitude dessa, nada impediria ele de fazer isso. Mas ele decidiu sacrificar pelos seus amigos. E o texto fala que acusaram ele. Ele teria o direito de não perdoar os amigos dele. Mas existe aqui um ponto muito interessante, que fala, seguindo o texto, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, ou seja, sacrificava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Quem pegou aqui a ideia? Você tem o direito de não orar. Você tem o direito de não sacrificar pelas pessoas. Você tem o direito de não perdoar as pessoas. Você tem o direito. Você tem o direito de permanecer ali querendo a tua justiça. Você tem o direito. Mas saiba que muita sorte que você tem só pode ser virada quando você tem uma postura de perdão. Jó nunca teria a sua sorte virada, transformada, se ele não tivesse sacrificado pelos seus amigos. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade no sentido de engolir o orgulho, de abrir mão de ter a justiça, parar de se sentir injustiçado com as coisas e começar a orar por aqueles que te ofenderam, assim como Cristo Jesus nos orienta. Se te bateram na face, dê a outra. Se te tomaram a túnica, deixa que leva a capa também. É uma atitude de perdão. Seja, irmãos, olha, um conselho para vocês. Seja o mínimo possível ofendido.
Não queira ser ofendido muito fácil com as coisas. Busque ser o mais imune possível de ofensas. Ah, mas me denegriram. Tá bom. Eu perdoo. Ah, mas foram injustos comigo. Tá bom. Eu esqueço. Eu prefiro ter tranquilidade quando eu colocar a cabeça no travesseiro. Eu não quero ficar colocando a cabeça no travesseiro e ficar pensando em todas as maneiras que eu posso para me vingar da pessoa. Tem gente que é assim, né? Tem gente que o hobby dele é assim, eu vou pro banheiro, escovar meus dentes, colocar minha pantufinha, colocar meu hobby, preparar meu café, tomar meu café, e daí quando eu tomo meu café eu vou para a cama, tiro meu hobby, deito na cama com o travesseiro e começo a pensar nas formas absurdas e mirabolantes de torturar o meu inimigo. O que é isso, meu irmão? Isso aí, irmãos, não é vida. Pelo amor de Deus. Deus tem mais para você. Você ficar pensando em vingança, você ficar pensando em se vingar, em ter justiça, para que isso, gente? Se você perdeu alguma coisa agora, Deus tem coisa muito melhor para você lá no futuro. Começa a ver aquilo que Deus tem para você no futuro. Começa a visualizar isso. Esquece o que passou, esquece que você perdeu. Se você perdeu, é porque não era teu. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te deu permanece. Se estava na tua mão e você perdeu, era porque Deus não te deu. Tenha isso em tua mente. Jó teve uma postura de perdoar os amigos e de sacrificar os amigos. E, nesse sacrifício, ele teve a sorte mudada. Comece a ter uma postura de perdão, de liberar perdão para as pessoas que te ofenderam. E você vai começar a perceber que em muitas áreas da tua vida, tua sorte vai ser mudada. Amém? Glória a Deus. Oh, Deus, segura aí. Vamos lá. Temos mais dois, meus irmãos. Aguenta mais um pouquinho aqui que eu quero terminar com vocês. Sexto conselho, o sexto sacrifício aprovado diante de Deus é o sacrifício de arrependimento. Lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Jonas, capítulo 2, versículo 9. Mas eu te ofertarei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Qual que é o contexto aqui? Jonas estava no pior lugar que ele poderia estar. Na verdade, no pior lugar que qualquer ser humano poderia estar, na verdade, né? Coisa horrorosa, cara. Imagina como que deve ser horroroso estar dentro do ventre de uma baleia, de um peixe, né? Provável. E é muito, né, tem o texto que ele fala que ele está numa situação onde ele está nas trevas, ele está no abismo. Ele foi colocado no abismo e as algas estão correndo ele. Ele fala isso na palavra. Mas ele tem uma postura de clamar a salvação diante de Deus, de pedir para que Deus o salvasse. E então ele fala assim, mas eu oferecerei sacrifício ao Senhor. E os votos que eu fiz diante do Senhor, eu pagarei esses votos. Sacrifício de arrependimento, meu irmão, é um sacrifício de reconhecer que eu não tenho direito, que eu fiz o errado mesmo. E eu preciso entregar tudo para Deus. E eu preciso me quebrantar diante de Deus, sacrificar diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia da minha vida. Sacrifício de arrependimento significa uma postura de entender que eu não sou perfeito, que eu peco, que eu falho. Jonas reconheceu isso quando estava naquela situação de morte. E muitas vezes nós estamos nas situações de morte e teimamos em não nos arrepender. Deus precisa te levar para o fundo do abismo e você ainda permanece turrão, não querendo se arrepender. A palavra de Deus para você, meu irmão, é o seguinte: começa a ver a situação que você está. E comece a entender que é melhor você
ter uma postura de arrependimento diante de Deus. Confesse seus pecados, confesse as tuas falhas diante de Deus, e você vai alcançar misericórdia. E Deus vai mudar a sua circunstância. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar conforto. Deus vai te tirar do buraco. Sacrifícios de arrependimento significam isso. Aleluia, Jesus. O último exemplo que nós podemos observar de sacrifícios aprovados diante de Deus está lá em Marcos capítulo 12, versículo 43 e 44. Marcos 12, 43 e 44. Que diz assim: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejavam, ou lhes sobravam, né? Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esse texto, eu acho que é um dos mais impactantes da Bíblia. É muito simples e muito rápido, né? Mas eu acho que reflete muito bem a diferença de um coração sujeito a Deus. Não sabemos muita coisa dessa viúva. Não temos informação do nome dela, da família dela, da tribo dela. Nós não sabemos muita coisa dela. Mas uma coisa que nós podemos observar é que era uma mulher de tamanha fé. Gente, não era fácil você ser viúva naquela época. Viúva é assim, você não tem o que comer. Você não tem como se sustentar. Não adianta uma viúva começar a fazer costura, vender bolinho, ou vender produto da Avon, da Jequiti. Não tinha. Não dava para fazer, não tinha como se virar. Uma viúva pobre. Uma viúva pobre. A única coisa que essa viúva tinha era 2 moedinhas. Que assim correspondia a alguns centavos. E essa viúva, naquele momento, ela decidiu esquecer das dificuldades que ela tinha, dos problemas que ela tinha, da pobreza que ela estava inserida. Ela esqueceu de tudo isso. Ela falou assim: olha, está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Eu não sei de onde que vai vir o recurso, eu não sei se eu vou ter comida amanhã, eu não sei. Mas naquele momento ela só pensou numa coisa: eu preciso sacrificar o meu Deus. Isso é um sacrifício de dor. É um sacrifício onde, mesmo gemendo, meu irmão, mesmo fora de cogitação, isso aí não tem lógica, você fazer isso. Mas você sacrifica a Deus, oferta a Deus, porque você entende que, bem, eu poderia gastar esses 2 centavos e morrer amanhã do mesmo jeito. Mas não. Eu vou ofertar ao meu Deus e confiar no meu Deus. E talvez Ele me dê mais um dia de vida. Irmãos, o que eu quero explicar e deixar de mensagem, e já finalizando a mensagem de hoje para vocês, é que um sacrifício aceitável diante de Deus é um sacrifício onde você esquece plenamente de você. Quando você sacrifica a Deus, você para de pensar em você, nas suas necessidades, para de pensar naquilo que você tem ou naquilo que você não tem. Um sacrifício genuíno é um sacrifício de parar de colocar você no centro e você deixar ou dar espaço para que Deus seja o centro de tudo. E o centro da tua ação seja conduzida para Ele, só para Ele. E nada sobe para você, que nada fique com você, que nada esteja com você. Não, eu sacrifico ao meu Deus.
E nessa ação, o centro é Ele. O mais importante é Ele. Isso é um sacrifício aceitável diante de Deus. Concluindo essa mensagem, meu irmão, eu quero deixar essa palavra com os irmãos. Você precisa considerar essas coisas. Considerar um coração entregue diante de Deus, que busca a Deus, que busca a vontade de Deus e que busca colocar Deus acima de tudo. Amém? Se coloque de pé nesse momento, igreja. Vamos fazer um louvor ao Senhor. Eu sei que já está um pouquinho tarde, mas eu gostaria só de fazer um período de louvor ao nosso Deus. E ministrar no seu coração, na sua vida, uma bênção especial. Uma bênção e uma unção especial para você. Para que você entenda e para que você comece a ter uma postura diferente nas ações de adoração, de sacrifício que você terá para Deus a partir de agora. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento e vamos fazer uma oração e comece a buscar de Deus, que o Espírito revele no teu coração, revele na tua vida as falhas que você tem, as falhas, aquilo que você precisa arrumar, ajeitar na tua vida para ser melhor, para ser mais digno a Ele. Pai, nesse momento eu peço que o Seu Santo Espírito flua nos corações dos meus irmãos nesse momento, nessa noite, esteja consertando, conduzindo, esteja quebrantando, esteja dando direção, esclarecimento, que as bênçãos alcance Ele nessa noite, que a unção alcance Ele nessa noite, que a Tua glória alcance Ele nessa noite, que Ele possa estar apto a sacrificar de forma genuína, de forma condizente com a Tua vontade, com a Tua palavra, ó Deus. Eu oro pela vida do meu irmão nessa noite, para que ele esteja apto a fazer a Tua vontade. Oh Deus, te adoramos e te servimos. Oh Deus, esteja no centro das nossas vidas. Queremos que o Senhor continue e esteja sempre no centro das nossas vidas. Oh Santo Deus, dai-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando Tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus Cristo. Permaneça, ó Deus, no coração e na vida de cada um aqui, Espírito de Deus. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.